Bom dia para quem tá aqui, para quem vai conseguir entrar comigo ao vivo para esse bate-papo. Para quem não conseguir estar ao vivo, seja bem-vindo também. Hoje a live vai ser mais curtinha, mas senti que eu precisava estar aqui com vocês, passar uma mensagem. Como eu coloquei aqui nos stories, né, querida? Eu vi seu direct agora, estaremos juntas. Tô aqui nos preparativos, né? Sábado e domingo eu vou receber um grupo aqui em Jundiaí. E um grupo lindo, turma cheia, pra gente mergulhar na nossa criança interior. E eu sempre fico super mexida na véspera do encontro, porque isso mexe também comigo, né? E então hoje vai ser uma live mais curtinha, mas que eu senti que eu precisava compartilhar algumas coisas que chegaram pra mim essa semana e que eu preciso devolver pra vocês, né? Quero convidar vocês a olharem para a vida como um grande rio, sabe? Imaginem, visualizem uma cachoeira onde aquela água desce, né? E o rio ele tem um fluxo, ele tem uma direção natural, ele tem uma força natural. Assim é a nossa vida, né? Nossa vida ela vem em uma direção e ela precisa seguir para uma direção. E muitas vezes fica pesado porque nós estamos segurando essa direção, porque nós estamos segurando o fluxo, né? Na verdade, nós mesmos somos os nossos próprios algozes. Nós dificultamos muito a nossa vida. E quando eu falei de culpa e de fluxo, recebi várias mensagens. E há alguns dias eu atendi uma cliente, né, online, e ela queria olhar para a relação com os pais. Um pai e uma mãe com um histórico, uma história difícil, né, na visão dela, pesada. E ela olhava para esses pais e via muita tristeza nesses pais, muita tristeza. E a culpa que muitas vezes, né, a gente se encontra quando a gente tem alguém que a gente ama, principalmente falando da nossa família. E aí, como é que a gente pode aceitar que para nós é mais fácil? Aceitar a alegria, aceitar que pode ser mais leve, se para aqueles que a gente ama tá tão difícil e tão pesado, né? Vocês sentem isso aí com vocês? Esse pacto de lealdade que muitas vezes nós fazemos, né, de forma inconsciente, mas que nos prende a dores do nosso sistema, a dores dos nossos pais. Né? Nesse caso da minha cliente era uma questão de tristeza, mas isso pode ter N desdobramentos, né? A gente pode ser leal à escassez do nosso sistema, a gente pode ser leal aos fracassos do nosso sistema, porque é como se a gente não suportasse a culpa de ser diferente. A culpa de aceitar que pra gente pode ser melhor, né? Pode ser mais leve, pode ser abundante, pode ser próspero. A culpa e o peso que é, muitas vezes, deixar com aqueles que a gente ama, né, o que é deles, e seguir com o nosso destino, seguir com o que é nosso. Se vocês quiserem compartilhar aqui, escrever, se alguém sente isso, essa lealdade, isso é algo muito, muito forte, que está presente em nós. Se você ainda não prestou atenção, perceba. Às vezes é muito difícil olhar para frente e a gente fica olhando para trás e conectado muitas vezes com essa história, como se a gente não tivesse o direito
de ter uma história diferente da história que os nossos ancestrais tiveram, né? E com essa minha cliente, quando ela trouxe a tristeza dos pais, e ela queria, porque queria tirar os pais desse lugar, né? E isso é impossível, impossível. A gente pode estar tomada de boa intenção. E eu falei sobre ajuda também essa semana. Se o outro não está disposto, disponível a receber isso, nenhum movimento que a gente fizer vai tirar o outro do lugar que ele se encontra. Ninguém tira o outro do lugar que ele se encontra. A gente só sai do nosso lugar, né? A gente só consegue fazer um movimento na nossa vida. Na vida do outro a gente não consegue. A gente gasta energia, a gente se desgasta. A gente pode até tentar tirar o outro, mas o outro vai voltar, se essa mudança não parte dele. Então, compartilhando, né, essa sessão que eu fiz com essa cliente, ela com muita culpa e ela vivendo uma tristeza, como se a vida dela fosse um peso e fosse tão difícil como foi e é a vida dos pais. E aí, um pacto, né? Ah, obrigada, amor, como é bom te ouvir, eu também amo falar com vocês. E é tão interessante porque a gente não se dá conta que a gente faz um pacto de lealdade com quem já veio, né? Com os nossos ancestrais. Só que esse pacto nos impede de fluir. E quem vai pagar esse preço, além da gente, são os nossos filhos. São as gerações que estão aí para vir. Então, quando eu coloquei ela diante dos pais, ai, que meus bonequinhos não estão aqui, mas tudo bem. Eu coloquei ela diante dos pais, né, do pai e da mãe, olhando para eles, com pena deles, querendo mudar. E aí foi muito nítido que era uma dor da criança dela. A vida inteira ela viu esses pais tristes e ela queria mudar esses pais. Ela queria que os pais fossem felizes, né? Mas os pais são quem os pais são. Eles mostram aquilo que eles dão conta. Nós não estamos naquele lugar para saber o que força atua nessas pessoas, né? E quando ela se conecta com a tristeza dos pais e abraça a tristeza como se fosse dela, o que estava acontecendo com a filha dela? A filhinha dela estava fazendo a mesma coisa. Então a filhinha também olhava para ela e dizia: em lealdade a você, eu também fico triste. Então, a gente precisa se dar conta que seguir a nossa vida, o nosso destino, a gente vai olhar para frente. Isso não é abandono com os nossos pais, isso não é negligência. Mas o que é que a gente pode fazer? Quando a gente escuta, não sei quem está aqui, se todo mundo que está aqui é mãe, quando a gente escuta de um filho, né, dizer pra gente, por lealdade, por amor a você, eu também abro mão da minha felicidade. Como é que nós, como mães, nos sentimos, gente? Respondam aqui pra mim. Se o filho de vocês, a filha de vocês, olhar e dizer, por lealdade e amor a vocês, eu fracasso também. Por lealdade a vocês, a minha vida também vai ser escassa. Por lealdade a vocês, eu também serei infeliz. Como é para nós, enquanto mães, nos conectarmos com esta mensagem vinda de um filho, gente? Como é para vocês? Dani, lembra de mim, amiga da Diana de Andeara. Oi, Dani, lógico que eu lembro. Nossa, longuíssima data. Beijo, querida. A Mônica tá dizendo que se sentiria péssima, né? Vamos ver se tem mais comentário aqui. Mas certamente, gente, não é o que nós queremos para os nossos filhos. Ninguém aqui quer que o filho abra mão da sua felicidade para ser leal a gente. Nós não queremos isso para os nossos filhos. A gente dá um duro danado, né? Faz várias coisas para que os nossos filhos tenham uma vida melhor do que a gente, em vários aspectos, não é só financeiro. E aí, imagina que esse filho fala assim: obrigada, mãe, obrigada por tudo que você fez, mas eu não mereço. Eu não mereço, não. Eu vou ficar aqui. A minha vida também vai ser difícil, igual a tua. Sabe? Não faz o menor sentido isso, gente, né? A Patrícia está dizendo: Deus me livre
eu quero que meu filho seja muito feliz. Isso mesmo, Patrícia, é isso que a gente quer quando a gente escuta um filho dizer isso pra gente. Quando um filho olha pra gente e diz, eu abro mão da minha felicidade para ser leal com você, leal a você. A gente se arrepia, porque não é isso que a gente quer. Agora eu quero que a gente se olhe no lugar de filha. Se a gente não está fazendo isso em relação aos nossos pais, aos nossos ancestrais, se nós não estamos sendo leais a dores, a fracassos que pertencem a eles e não a nós. A Ana Lu está dizendo, Dani, quando o nosso filho recebe amor, mas o relacionamento dos pais não está bem, isso reflete no comportamento dele? Se ele vê atenção no relacionamento dos pais, com certeza, Ana Lu. Mesmo que não seja dito, né? Os filhos, as crianças captam absolutamente tudo. Isso não é para você se sentir culpada, tá? Mas para vocês, enquanto adultos, olharem para aquilo que não está bom, para os incômodos e assumirem o lugar de adultos que vocês são, né? E dizendo para o filho, a mamãe e o papai cuidam disso. Você só precisa brincar, né? Deixa o filho seguir, porque o filho segue fiel aos pais, gente. Nós somos muito fiéis ao nosso sistema. Às vezes a gente fala que a gente quer ser totalmente diferente. O que acontece? A gente vai lá e reproduz tudo aquilo que aconteceu com a gente. Nós somos muito fiéis, né? De forma consciente e inconsciente. E eu quero compartilhar com vocês um insight que eu tive, gente, dia desses. Eu estou há alguns meses, né, num processo de parar com os atendimentos terapêuticos, né? Eu já não absorvia mais processo terapêutico há algum tempo, mas eu tinha já alguns clientes de terapia e eu não conseguia finalizar o processo, sabe? Dizer, olha, daqui pra frente eu vou fazer diferente, porque eu tenho sentido a minha vida me levar para um outro lugar muito forte e que eu não dá pra ficar segurando isso. Não consigo mais, eu vou aceitar esse convite da vida, né? E eu não conseguia fazer isso, de falar, olha, eu vou finalizar o processo, eu não vou mais dar continuidade à terapia. E aí, conversando com uma amiga, me veio uma emoção quando eu comecei a contar sobre como eu me formei, né? A minha formatura, ela foi muito difícil, a conclusão da minha faculdade. Eu me formei no ano de 2000, o meu pai teve um aneurisma cerebral em 98, ele entrou em coma e ele faleceu em 99. Então ele ficou um ano praticamente em estado de coma até ele falecer. E nós tivemos muitas dificuldades financeiras, né? Porque ele era o provedor da casa, eu não trabalhava e os meus irmãos precisaram assumir, né? A gente foi ver que tinha dívida da faculdade, meu pai já não estava dando conta de sustentar e ele não se abria com a família, ele não pedia ajuda, ele aguentou tudo aquilo calado, né? Era muito difícil, imagino que para a época dele, um homem assumir que não estava dando conta financeiramente da família, né? O quanto ele deve ter sofrido isso quieto. E os meus irmãos abraçaram isso e não permitiram que eu parasse a faculdade, né? Eles negociaram, eles fizeram empréstimo, eles, enfim, tiveram um movimento muito forte para que eu não precisasse abandonar a faculdade. Gente, quando eu me dei conta disso, assim, eu caí num choro. Eu fico até emocionada agora de lembrar, porque era como se ao escolher, né, parar de atender como psicóloga clínica, né, na terapia, era como se eu estivesse desonrando todo o esforço que os meus irmãos tiveram para que eu me formasse. Então eu estava me sentindo uma traidora, assim, como se eu estivesse jogando fora todo o esforço, toda a dedicação e todas as dificuldades que nós passamos para que isso fosse possível. E aí, gente, isso não tem lógica nenhuma, né? Porque o fato de eu não atender clinicamente, né, como terapeuta, os processos terapêuticos, não me faz desonrar os meus irmãos, muito pelo contrário, para sempre eu vou ser psicóloga, independente de como eu conduza isso. Mas para vocês perceberem que nós temos esses pactos de lealdade, muitas vezes a gente prende os nossos movimentos porque nós sentimos uma sensação de traição,
como se a gente estivesse traindo o nosso sistema, traindo a nossa família. Então, como é bom e libertador quando a gente mergulha nesse processo de se conhecer, de se observar, de se ouvir, né? Quando eu senti aquela emoção, eu percebi que tinha algo além daquilo, sabe? Essa dificuldade minha de finalizar um processo. Na verdade, era essa sensação de traição que eu estava carregando, né? Então, quando a gente pode olhar para isso, integrar e dar um lugar, a gente pode seguir o nosso caminho, sabe? A gente pode agradecer e honrar aqueles que vieram antes, mas a gente pode seguir do nosso jeito, do nosso lugar. Eu me lembrei também de uma outra cliente numa sessão de constelação em grupo. Ela chegou e ela sentou ao meu lado, ela estava toda tatuada e eu comentei com ela, né? Eu falei, olha, você já leu alguma coisa sobre tatuagem no olhar sistêmico, né? Não há isso nos livros do Bert, mas eu já li vários consteladores mais novos, né, trazendo isso, que a tatuagem, ela é uma forma de inclusão. E essa moça estava toda tatuada, várias tatuagens no corpo, nas pernas, nos braços. E aí eu falei pra ela, antes que ela falasse o que ela queria ver, qual era o tema dela, né? Eu falei, alguns autores dizem que a tatuagem, ela é uma forma de incluir as pessoas do nosso sistema, alguém que está excluído. E aí essa moça super se emocionou e falou, nossa, eu tenho uma sensação de carregar todo mundo comigo, né? Inclusive é sobre isso que eu quero falar aqui. Eu tenho muita dificuldade de ir pra frente, de cuidar da minha vida. É como se eu tivesse que ficar olhando pra minha família. Daí eu não consigo fluir, eu não consigo prosperar. E aí eu fui trabalhando com ela. Ela foi a primeira pessoa da sua família a se formar, né? A ter um curso superior. Imagina o peso para essa moça de ser a única pessoa do sistema todo a concluir uma faculdade. Então ela tinha uma culpa, gente, e um peso. Era como se ela fosse uma traidora, sabe? A Van tá dizendo, puta que pariu. Eu não sei em relação a quê, Van, mas tá tudo certo. Então, quando eu coloquei essa minha cliente em pé e coloquei várias pessoas atrás, simbolizando o sistema dela, foi muito lindo a gente perceber que, assim, ninguém do nosso sistema quer que a gente seja leal às nossas dificuldades, gente. Imagina, quando a gente rompe com o ciclo, né? Quando a gente diz, ok, eu vou ser a primeira a fazer isso, sabe? Eu tô dando a oportunidade para os próximos de fazerem também. Então, na verdade, a gente está sendo leal, muito leal, mas olhando para frente, porque a gente pode romper alguns ciclos de dores, de fracassos, de traumas. A gente não precisa seguir com isso. Deixa eu ver os comentários aqui. Nossa, Dani, que fortíssimo. Estou aqui revivendo a minha história também. Estou em transição de carreira. Meu pai faleceu no primeiro semestre da faculdade. É isso, sabe, gente? Tudo tá aqui com a gente. As nossas... tudo aquilo que foi doloroso, tudo aquilo que mexeu, tá registrado, né, nas nossas células. Mesmo que a gente não se lembre muitas vezes, mas aquilo que pra gente foi muito doloroso, nós podemos reviver e ficar preso, né? Como eu coloquei isso do meu processo de me prender dentro do fluxo do que a vida está mostrando pra mim, tá me levando, porque me senti uma traidora, né? E essa minha cliente também ali não se permitindo prosperar, fluir, aceitar que para ela era possível, porque era como se ela estivesse traindo a família dela. Quando a gente muda isso, no fundo, o que a gente está fazendo é honrando o nosso sistema, sabe? Imaginem, olhem para o sistema de vocês, visualizem aí quais são as dores desse sistema, né? Quais são as dificuldades que vocês conhecem do sistema de vocês? Talvez seja fracasso profissional, talvez sejam doenças, talvez sejam casos de traição, de falta de confiança no masculino, no feminino. Enfim, né? Vários exemplos poderia dar aqui. Mas tentem identificar qual é a dor desse sistema.
Agora imaginem que vocês aceitam, integram esse sistema com vocês e se permitem dar um novo passo, dar um novo rumo para esse sistema. Imaginem que vocês possam olhar para as mulheres do sistema de vocês. Outro dia eu fiz uma constelação assim, foi linda, e dizer para as mulheres: eu sinto muito por vocês, e me olhem com carinho se eu passo a confiar nos homens, se eu escolho um bom homem para mim, né? Era uma moça de um sistema onde mulheres sofreram muito com os seus maridos, seus parceiros, muitos abandonos, traições, e ela, como lealdade, o que ela fez? Não me relaciono, né? E aí a gente fez um trabalho super bonito de, não, eu escolho um bom homem para mim, né? Imaginem como esse sistema se sente. Ninguém quer que a gente reviva as dores. Ninguém se alegra se a gente reviver um fracasso, sabe? Isso não é lealdade. Então, quero que a gente pare para olhar como essa culpa, ela na verdade nos paralisa, né? E a gente muitas vezes vai seguir sim com a consciência pesada, mas a gente precisa olhar para frente, não é para trás. Eleni está perguntando se há a possibilidade de constelar em Olímpia. Ué, podemos pensar num grupo aí, né? Vou passar Réveillon aí, de repente eu dou uma escapadinha e trabalho um dia em Olímpia. Olímpia é a terra do meu marido. A gente sempre passa o final de ano lá, o Réveillon. Então, meus amores, esse é o convite que eu quero deixar para vocês hoje, né? Que a gente pense na lealdade ao sistema como um todo. Lealdade àqueles que ainda vão vir, lealdade aos nossos filhos, no sentido de possibilitar que para eles seja diferente, que para eles seja mais fácil. Mas para que isso aconteça, eu preciso autorizar comigo. Não adianta eu dizer para o filho, para a filha, filha, pode ser feliz, cuida de você, cuida da sua vida, se eu estou abrindo mão da minha vida para cuidar da minha mãe. Se eu estou abrindo mão do que é importante para mim, para ficar lá realizando os sonhos, os desejos da minha mãe, gente. Sabe? Pai e mãe nos dão a vida. Alguns trazem crianças bem feridas e muitas vezes vão sair desse lugar e tentar trazer os filhos, né? Não deixar os filhos irem para o mundo. Então a gente precisa dizer adeus e seguir o nosso caminho com culpa. Isso não é abandono, é dizer muito obrigada, mas daqui para frente eu sigo do meu jeito, né? A gente honra, quando a gente faz algo bonito na nossa vida, a gente está honrando também os nossos pais, mesmo que eles não concordem. Não é o que o pai e mãe diz, porque se eles são muito medrosos, eles não vão incentivar um filho a ir pro mundo, eles vão projetar as dores deles. Então a gente não precisa de aprovação, a gente só precisa saber aqui dentro que existe gratidão, que existe lealdade ao sistema como um todo, aqueles que vieram e aqueles que estão por vir, né? A Van está dizendo, inclusive para pais tidos como tóxicos. Coloca a pergunta inteira, inclusive o quê? Eu já nem lembro. Sobre pais tóxicos, gente. Todos nós, em maior ou menor grau, somos tóxicos, né? O que é ser tóxico? A gente tem dores, feridas. Alguns adultos têm feridas muito, muito comprometedoras que podem sim prejudicar os filhos. Então, esses filhos não precisam estar na presença desses pais necessariamente. Eles podem sim se afastar, né? Pais violentos, pais abusivos, como é que a gente vai conviver, sabe? O problema, eu sempre falo isso, o problema não está no afastamento, mas no como a gente faz isso, com que postura a gente faz isso. Tá? Seguir olhando para pai e mãe, repetindo a vida deles, não é lealdade. Lembrem do exemplo que eu trouxe bem no comecinho e imaginem uma grande cachoeira, aquela água descendo e o rio seguindo numa direção. A vida segue para frente, a gente recebe dos pais e a gente olha para frente. É para frente que a nossa vida anda. É para frente que a gente precisa fazer esse pacto de lealdade. Fazer o melhor que a gente pode fazer agora, para que os nossos filhos peguem esse bastão e façam na vez deles
o melhor também que eles podem fazer. Isso é evolução, gente. Se a gente não faz isso, o mundo acaba. Então, que a gente possa se permitir seguir, às vezes com culpa também. Também faz parte do processo. E a gente não percebe que muitas vezes essa postura que nos traz peso, né? Nos impede de fluir. A Van está perguntando, o problema não é o afastamento em si, e sim como fazemos isso. Era isso que eu queria entender. Como qualquer situação, sabe, Van, a gente precisa aprender a colocar limite, né? Quais são os limites daquilo que eu dou conta? Então, eu vou colocar limite na relação com os filhos. A gente coloca limite nas relações com o parceiro, com os nossos pais, né? Existem limites. Quais são os limites dessa relação? Eu preciso olhar isso e ser muito honesta, porque às vezes a culpa não me deixa ser honesta. Eu sempre brinco que eu vou para casa da minha mãe, eu amo, mas eu tenho prazo de validade, sabe? Tenho tempo de eu voltar, fica pesado para mim e para ela. Todas as relações, elas têm um prazo de validade, tem um tempo, né? Não dá para ficar o tempo inteiro. A gente precisa de limite, porque nos protege e protege o outro. Então, às vezes, aceitar esse limite gera muita culpa. A Thaís está perguntando, perdas gestacionais, o que tenho que olhar em campo? Um sistema marcado por abortos. Incluir, Thaís, incluir no seu coração, né? Incluir esses bebês, incluir essas vidas, dentro do teu lugar, sabe? Então, porque tudo que pertence, pertence. Geralmente, aborto é algo que é pouco falado, não tem muito espaço para ser vivido, né? Eu não sei se você passou por isso também. Se você passou, talvez fique até mais fácil de você fazer essa inclusão. Porque aí você tem na tua própria história, né? Oi, amiga! Quem mais? A Bia tá dizendo que ficou uma semana na mãe e brigou. Então, é isso, Bia. Talvez seu tempo seja menor, né? A gente precisa respeitar os nossos limites, gente. Então, alguém tá dizendo aqui, me separei e voltei a morar com meus pais. Nossa relação não é fácil. Super legal você colocar isso, tá? E eu vou dizer o seguinte. A gente voltou a morar na casa dos pais. Beleza, me separei e voltei. Você precisa se lembrar que a casa é dos seus pais. A regra é dos seus pais. Aí tem algo muito interessante, que é assim, qual é o limite que você pode colocar dentro da casa do outro? A regra é deles. Então, ter humildade para reconhecer que você precisa deles, que você precisa voltar e conseguir forças para seguir o seu caminho. Porque acontece muito, né? Já atendi muitos casos, a pessoa voltar para casa dos pais. Outro dia eu atendi uma moça, ela falava assim, nossa, eu não suporto olhar para a cara do meu pai, né? E ela voltou porque ela acabou engravidando, e ela voltou para casa dos pais, os pais a acolheram, né? E aí eu falei, escuta, se tá difícil para você, você imagina pro seu pai, que porre que deve ser ele ter que te aguentar com essa cara, porque você deve estar fazendo essa cara para ele. Peraí, não é você que tem obrigação de aguentá-lo, ele que tá tendo obrigação de te aguentar, porque ele tava lá na casa dele, quieto. Você que foi pedir ajuda. Além dele dar ajuda, você ainda tá querendo exigências, né? Não tô dizendo que seja o seu caso, tá? Que colocou aqui, tô falando desse caso que eu atendi. Mas a gente tem que prestar muita atenção nisso. Peraí, eu não tô dando conta nesse momento, eu preciso de ajuda. E aí eu volto e às vezes eu quero que as coisas sejam do meu jeito. Se a casa é da mãe e do pai, a regra é da mãe e do pai. É duro? É duro. Então aproveita, pega esse incômodo, junta forças para seguir seu caminho. Melhor coisa que você faz para você e para eles e para a relação de vocês. Amores, acho que é isso, viu? Tem mais alguma perguntinha aqui? Senão eu vou encerrando, que hoje eu tenho muitas coisas para fazer. Finalizar aqui os preparativos para o workshop. Tem gente de várias cidades, estou super feliz. Pessoas de Jundiaí, mas a maioria de fora. Esse vai ser o último workshop do ano. Mas ano que vem ele volta com algumas mudanças e pretende ir para vários lugares aí do Brasil. Vários planos para 2020, gente, estou super feliz. Várias decisões importantes tomei aqui.
E quero convidar vocês, aproveitar e convidar quem ainda não veio para o programa Inspirações Diárias por uma Vida Mais Leve. Vem, que é um programa muito simples, mas que nos convida a refletir diariamente sobre a nossa postura, a forma como a gente desequilibra nossas relações, a nossa arrogância, enfim. É um programa muito bonito, eu convido vocês. As pessoas me chamando para ir para várias cidades, eu vou. Eu sinto que esse ano eu tô mais livre, 2020 eu tô mais livre para poder viajar, tá bom? Mas obrigada, meus amores, um beijo. Obrigada por estarem aqui comigo. Quem não conseguiu assistir, espero que assista depois a reprise. Obrigada, Juju. Adora me ouvir, eu também adoro falar com vocês. E é isso, queridas. Um beijo pra vocês. Ótima sexta-feira. Ótimo final de semana. E aqui vai ser muito especial. Eu vou compartilhando com vocês nos stories, no workshop. Tem 4 homens nesse grupo, gente. Olha que lindo, fiquei super feliz. Os homens estão chegando, isso é muito bonito, muito corajoso da parte deles. Então acompanhem nos stories que eu vou compartilhar muita coisa pra vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima.